Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu realmente não tinha intenção de gravar um vídeo fazendo relação, à palavra de Deus com o Brasil na Copa, ainda mais que hoje foi agora há pouco a eliminação do Brasil. E assim, eu realmente não tinha intenção, mas acredite se quiser que Deus de uma forma acabou falando comigo através desse finalzinho de segundo tempo do Brasil na Copa do Mundo. Logo após o segundo gol da Noruega, eu já me desanimei completamente e pensei, bom, o Brasil já perdeu, né? Mas o importante não foi a perda do Brasil, foi o que o Senhor falou comigo. Porque assim que teve o segundo gol da Noruega, eu estava assistindo o jogo na casa do meu irmão, e eu peguei e saí de lá e eu voltei para minha casa, né? Alguns parentes meus foram embora, outros ficaram. E um pouco depois que eu voltei para minha casa, o Brasil fez gol. O Brasil ganhou a perder a Copa, de qualquer maneira não ia fazer a menor diferença na minha vida. Mas o que o Senhor falou comigo, isso é o que importa. Só que assim que eu cheguei em casa, que o Brasil fez gol, o Senhor falou comigo o seguinte: você nem sequer esperou esse segundo tempo terminar, você nem sequer viu o gol do Brasil para voltar para casa. Aí eu pensei, mas Senhor, o Brasil perdeu a Copa, então que diferença iria fazer ficar até os minutos finais do jogo? E o Senhor falou comigo o seguinte: pois é, você desistiu de ver antes mesmo do jogo terminar. E muitas pessoas fazem isso com as promessas que eu dou. Muitas promessas levam tempo, levam não dias, meses ou até mesmo anos para acontecerem. E quando está no finalzinho, o tempo de espera da promessa acontecer, e tudo ao redor indica que a pessoa não vai ganhar sua própria Copa na vida, ou seja, a pessoa não vai ter a vitória, e que falta só um tiquinho assim de nada para Deus fazer um milagre, a pessoa ver a mudança na vida dela, a pessoa simplesmente desiste da promessa. Pode parecer estranho isso, mas isso acontece com muitas pessoas. E foi por isso que o Senhor falou comigo sobre isso. Aí eu pensei, mas Senhor, o Brasil estava perdendo. De qualquer maneira não tem mais diferença. Deus falou comigo. Mas aí é que está. Muitas pessoas não esperam até depois do último segundo. As pessoas simplesmente desistem. Tem pessoas que, por mais que o cenário pareça horrível e que tudo indica que a pessoa não vai conseguir, que ela está perdendo, a partir do momento que a pessoa está orando e já colocou tudo nas mãos de Deus, o Senhor já ouviu e Ele já está trabalhando nos bastidores. Só que geralmente nesses momentos, ao nosso redor, aos nossos olhos de forma visível, no mundo físico, não parece que qualquer coisa esteja indo bem, não parece que de fato vai ter uma virada de chave, uma reviravolta, um plot twist, como vocês costumam dizer às vezes. Então muitas pessoas acabam desistindo aos 45, 46, 47 do segundo tempo, né, nos acréscimos, né, da vida, porque a pessoa simplesmente não obteve ainda aquela resposta que ela tanto esperava. Então a pessoa simplesmente desiste, para de orar, para de buscar. A pessoa que no começo era até fervorosa na oração, na busca, ela simplesmente para de fazer isso. Ela não busca mais, não jejua mais, não louva mais, não ora mais. E faltando isso aqui, para a pessoa receber o milagre, ela simplesmente desiste. Assim, eu sei que o jogo é basicamente decidido lá ali, tipo, tirando a parte do mata-mata, tirando aquela parte das fases de grupos, né? No mata-mata, ou faz gol ou não faz mais gol e vai para casa. Mas aí o Senhor tinha falado sobre isso, que às vezes a gente tá assim, aos 45 do segundo tempo, nós usamos 46 dos acréscimos, talvez, e falta só um tiquinho de nada pra gente receber a promessa. E às vezes as pessoas simplesmente desistem porque elas não veem mudanças, porque aparentemente a pessoa se sente velha demais, sente que batalhou muito, que não viu resultados e que sente que não vai ver resultados. A pessoa luta muito e por mais que ela luta, passa meses, até mesmo anos lutando por algo e ela não consegue ver mudanças. Então a pessoa acaba desistindo, desanimando, porque ela não vê mudanças e ela simplesmente acha que aquela mudança, aquele milagre que ela não precisa, tem que vir no momento em que ela mais quer. E os milagres, quando o Senhor vai fazer milagres na nossa vida, eles não vêm no momento que a gente quer. Eles vêm no momento em que Deus decide, agora é a hora de abençoar. Ou seja, Deus não faz aquilo, o milagre que a gente mais espera no momento que a gente mais quer, não. Ele deixa chegar nos 45, 46, 47 do segundo tempo, e nos acréscimos,
para isso acontecer. E um exemplo que eu gosto sempre de pensar bastante sobre isso é o do Abraão. Que o Abraão chegou aos 100 anos e foi somente deles fez 100 anos que o Isaac nasceu. Ele recebeu essa promessa do nascimento de Isaac quando ele tinha 75 anos de vida. Com 85, se não me engano, com 85 anos, mais ou menos, o Ismael nasceu, só que o Ismael não foi fruto da bênção do Senhor, foi fruto da impaciência, foi fruto do eu quero agora e ponto final. Tanto é que o nascimento de Ismael e tanto ele como a Agar ficavam tirando sarro da Sara, porque a Sara não tinha filhos e a Agar estava lá com o filho, um garoto já grandão, e a bênção que o Senhor prometeu para eles não tinha vindo ainda. Então Ismael foi fruto da impaciência. Então o que eu quero lembrar para vocês aqui é o seguinte: vocês podem estar no 45 do segundo tempo da vida de vocês, já pode ter passado muito ali do tempo, vocês podem talvez estar envelhecendo e talvez não tenham visto ainda a promessa que o Senhor prometeu. Mas a partir do momento em que você olha e você coloca nas mãos de Deus, pode ter certeza, talvez não seja aquilo especificamente que você queria, talvez Deus venha te dar alguma coisa melhor. Mas Deus não é homem, Ele não mente, e a partir do momento que Ele disse, eu vou fazer, é porque Ele vai fazer. Só que a promessa nunca vai ser no tempo que a gente espera, nunca vai ser quando a gente mais quer. Ela vai ser quando a gente decide focar em Deus e não na promessa. A partir do momento que você mostra Deus no seu coração de verdade que o mais importante para você é Deus e não a promessa que você tanto quer, é nesse momento que Deus cumpre a promessa. Lembre-se de uma coisa, para uma promessa ser cumprida, a coisa mais importante na sua vida não tem que ser a promessa, não tem que ser aquele milagre que você tanto busca. Tem que ser Deus. Não estou falando que Deus não vai dar uma promessa para você, não vai realizar o que Ele prometeu. Estou dizendo que o seu foco na vida tem que ser sempre o Senhor Deus. E você tem que ter sempre isso no seu coração. Se o Senhor fizer isso, amém. Se o Senhor não fizer, amém também. Deus não vai deixar de ser Deus só porque talvez Ele não cumpra uma coisa que Ele nos prometeu da maneira como nós queríamos. Porque se Deus não faz aquilo da maneira que a gente quer, Ele faz da maneira como Ele quer, pode ter certeza, a maneira como Deus vai fazer, por mais simples que pareça, sempre vai ser 1 milhão de vezes infinitamente melhor do que aquilo que a gente sonhava em querer na vida. Amém?